Olá pessoas, estou de volta e trazendo um vídeo que foi muito pedido aqui no canal, um vídeo ensinando a fazer jogos em realidade virtual no Godot. E não qualquer jogo de realidade virtual, ensinando a fazer o jogo de realidade virtual para esses óculosinhos genéricos aqui, que são clones do Google Cardboard, que você coloca o jogo no celular e coloca o celular nessa gavetinha aqui e com isso você vai ter um jogo em realidade virtual. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Kelvis, sou desenvolvedor de jogos e professor de desenvolvimento de jogos. E esse plugin que eu fiz aqui para esse vídeo, para vocês poderem implementar esse tipo de jogo, eu fiz especificamente a pedido de vocês. Por quê? Porque essas coisas de VR me deixam muito enjoado. Então eu não costumo jogar e nem fazer jogos desse tipo. Então eu pergunto, meu aperreio vale um like e até uma inscrição aqui no canal? Me diz aí. Bem, vamos para o vídeo. Bem, vou começar explicando aqui o que é o OpenXR. O Godot 4.4, eu acho que a partir do 4 já tem total compatibilidade para fazer jogos em OpenXR e em WebXR. Vou explicar um pouco a diferença desses dois. Bem, o OpenXR é o padrão para fazer aplicativos e jogos para os óculos de realidade aumentada, como o Meta Quest ou Pico VR e vários outros óculos de realidade aumentada, até o do PlayStation. Só que o do PlayStation é um caso à parte porque ele precisa de um SDK específico. Mas todos esses outros genéricos, que são da Meta, tem o do Pico, tem o Oculus, o antigo Oculus e vários outros. Esses daí utilizam esse padrão OpenXR. O Godot funciona perfeitamente com OpenXR. Ele tem o output para OpenXR. Mas, entretanto, eu sou proletariado e não vou gastar mais de R$ 3.000 em um óculos de realidade virtual que provavelmente vai me dar enjoo a cada 3 minutos de jogo. Então, realmente, isso daí não é algo que é para mim. E eu acho que para a maioria das pessoas também não é. Por isso, eu lembrei desse antiga pecinha aqui que estava aqui em algum lugar de uma gaveta minha. Isso daqui nada mais é do que a caixinha com duas lentes e uma gaveta. Nessa gaveta você encaixa o celular e joga o jogo de realidade aumentada utilizando ele. Simples. Aparelhinho simples. Isso daqui tudo é baseado no antigo projeto da Google, que é o Google Cardboard, que era essa mesma caixinha, só que feita de papelão, onde você encaixava o celular. Colocava apenas duas lentes e jogava a realidade aumentada. Barato e simples, e utiliza o celular, que é uma coisa que você, na maioria das pessoas, já tem na mão. Não precisa ser nenhum celular muito avançado, qualquer celular já funciona muito bem para isso. Por isso eu decidi trazer para vocês aqui a realidade aumentada, a realidade virtual no Godot, utilizando o Google Cardboard. Vamos agora falar um pouco sobre o WebXR. Como eu disse, o OpenXR funciona muito bem para os óculos como o MetaQuest. Mas, para você funcionar aqui no, por exemplo, no Google Cardboard, esse que eu vou trazer, temos aqui um detalhe. A gente pode fazer isso pela web. Ele pode rodar VR numa página da web. Você pode colocar um jogo VR no itch.io, por exemplo, e ele vai funcionar no Google Cardboard, ou até mesmo nos óculos que eu já falei antes, como o da Meta. Dentro desses óculos, você vai ter lá um navegador que você pode abrir essa página do jogo e ele vai emular e vai colocar esse jogo em realidade aumentada também. Porém, temos um pequeno detalhe aqui. Para você fazer um jogo em VR, utilizando o WebXR, o jogo tem que ser em 3D. E nós estamos aqui ensinando o Godot 4.4. E a partir do Godot 4, o Godot parou de dar suporte ao WebGL 2. E isso é um grande problema, não para quem está utilizando o desktop para jogar os jogos. O WebGL 3 já está, funciona em qualquer computador, em qualquer browser. Mas para o celular, olha, isso é um problema. Primeiro, se for um celular da Apple, não funciona. iOS não vai funcionar de maneira alguma. O iOS só tem suporte ao OpenGL 2. Ou seja, jogos feitos na web no Godot não funcionam no iPhone. Ponto. Talvez venha a funcionar um dia, mas não depende do Godot em si, depende das atualizações do próprio browser utilizado, do Safari utilizado no iOS. Ponto. Já nos outros celulares, como no, por exemplo, o Android, perfeito, funciona parcialmente. Jogos 2D funcionam bem, porém jogos 3D não funcionam. Por quê?
A maioria dos celulares não dá acesso ao acelerador gráfico pelo browser. Talvez celulares mais novos e mais caros deem esse acesso e vai funcionar. Porém, a maioria dos celulares não vai funcionar jogos 3D rodando em browsers com o OpenGL 3. Não vai. Com o OpenGL 2 vai funcionar muito bem, funciona perfeitamente. Mas como eu disse antes, o Godot 4 não dá suporte. Então, para você fazer um jogo em WebXR, você precisa utilizar o Godot 3.6, que é uma coisa que eu não vou ensinar aqui nesse vídeo. Porque nós vamos focar aqui em algo mais simples. Por que mais simples? Porque é bem complicado você fazer esse jogo no Godot 3.6 utilizando o WebXR. É difícil você testar, porque para o WebXR funcionar localmente, você consegue emular ele num browser de computador normal, consegue fazer isso, porém, você para fazer ele rodar, você precisa de HTTPS, ou seja, tem que ser uma conexão segura. Então, é bem difícil você fazer isso dentro do Godot. Você teria que levantar um servidor local, colocar um certificado falso para fazer isso rodar, para você conseguir testar no seu celular ou testar no seu computador. É muito complicado para fazer uma coisa bem simples. Essa coisa simples é isso que eu mostrei para vocês aqui, que é simplesmente você ter um jogo rodando com duas lentes. Isso daqui, para vocês entenderem, isso daqui são duas câmeras, cada uma emulando um dos seus olhos. Basicamente é isso que nós estamos vendo aqui. É claro, aqui eu não estou controlando com giroscópio, como funcionaria no celular. Aqui eu estou controlando com o mouse. Veja que é meio confuso, deixa até você um pouco tonto isso daqui, porque cada uma das imagens é levemente diferente da outra. Por quê? Nós temos dois olhos e eles não estão no meio. A não ser que você seja um ciclope, claro. Mas um olho está um pouco diferente dos outros. Ou seja, um olho enxerga uma coisa um pouquinho diferente do outro olho. E isso é que dá a sensação de profundidade. É isso que nos faz enxergar o mundo em 3D. E isso é o que está sendo emulado aqui nesse jogo. Nesse caso aqui eu tenho duas câmeras levemente afastadas uma da outra e em ângulos diferentes. Que é uma coisa que agora eu vou explicar para vocês como eu fiz isso. Parece simples, mas não, é simples. Realmente não tem muita complicação não. São duas câmeras e tem alguns detalhezinhos aqui que eu vou acabar explicando melhor para vocês, que tem alguns pequenos detalhes. De todo jeito, para mim, demorei por volta de 2 dias para desenvolver esse exemplo aqui para vocês. E, como eu disse, demorei bastante para fazer isso daqui. É claro que eu ia fazer um plugin para facilitar a vida de vocês, né? Então, fiz um plugin. Eu chamei esse plugin de Cardboard VR e coloquei lá no Asset Lib do Godot. Eu coloquei hoje, enquanto estou gravando esse vídeo. Então, provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente já vai estar lá disponível no Asset Lib do Godot. Basta procurar por Ciance, que vai ter lá todos os meus plugins, incluindo esse daqui. Eu vou explicar direitinho nesse vídeo aqui como fazer esse plugin funcionar e como eu construí esse plugin. Bem, vamos lá. Como eu disse, esse plugin não passa de uma câmera 3D. E como eu fiz ele? Basicamente, eu criei um script que estende a câmera 3D. Então ele vai funcionar exatamente como qualquer outra câmera 3D. A diferença é que quando eu crio essa câmera 3D, ele vai criar outras duas câmeras 3D dentro dele, via código mesmo aqui. Como vocês podem ver, ele vai criar uma câmera esquerda e uma câmera direita. E vai posicioná-las um pouquinho afastada uma da outra, na lateral, vai definir a altura dela, que é a altura dos olhos, e vai girar elas um pouco para fora. Agora eu vou perguntar para vocês, por que para fora? Bem, lembre, nossos olhos, cada um está em um lado. Então, quando... Deixa eu aumentar aqui minha câmera para vocês verem eu tentando interpretar isso. O seu olho, na verdade, ele não está os dois apontando diretamente para frente. Eles estão apontando para o objeto que está em foco, ou seja, eles estão convergindo. Eles estão apontando para um meio. Se eu olhar para mais longe, eles vão abrir um pouco e esse ângulo vai diminuir. Agora, para eu simular isso dentro do VR, eu tenho que fazer o oposto. Eu tenho que fazer com que as câmeras sejam divergentes, não convergentes. Assim, eu divergindo elas, os objetos vão parecer que estão mais para o meio. Ou seja, meus olhos vão convergir. Esse foi um truquezinho que foi tentativa e erro para tentar fazer isso funcionar. Mas funciona dessa maneira. Ou seja, as câmeras ela têm um pequeno ângulo de abertura. E esse ângulo de abertura, ele deve mudar. Mas é claro, nessa versão eu vou explicar daqui um pouco para frente. Nessa versão eu não fiz isso, porque eu deixei para uma próxima versão, que é essa parte de divergência baseada no objeto que está próximo ou longe. Eu vou deixar uma divergência média que vai funcionar para a maioria dos cenários. Mas é algo que eu vou implementar no futuro nesse plugin aqui. Bem, vamos continuar aqui no código para explicar um pouco mais para vocês.
Primeira coisa, criei as duas câmeras, criei pivôs para essas câmeras, que esse pivô ficou no centro para eu poder girar essas câmeras ao mesmo tempo, ambas, e movê-las para cima e para baixo enquanto eu estou mirando. E também criei uma view. Essa view aqui é o que faz a coisa interessante da visualização. Porque se fossem apenas as câmeras, eu teria duas câmeras, não teria como visualizar essas duas câmeras. Então eu criei um cardboard view, que é esse cara aqui. Deixe-me abrir aqui no 2D ele para vocês. Aqui está ele. Ele nada mais é do que um canvas layer, ou seja, ele fica na frente de tudo. Fica na frente da câmera, fica na frente de tudo, quando ele está na cena. E dentro dele eu tenho um background preto, que é aquela parte preta que vai ficar ao redor, e um horizontal box, que vai ter dois elementos aqui. O olho, o controle do olho esquerdo e o controle do olho direito. E dentro de cada um deles temos um Texture Rect, que é ele que vai emular aquele carinha lá. Vai emular cada uma das câmeras. Dentro desses olhos aqui, eu também coloquei aqui, se vocês olharem aqui, ele tem aqui no material, aqui embaixo não está dando para ver porque eu estou na frente, deixe-me arrastar um pouco para cá para vocês enxergarem. Dentro aqui de cada uma dessas texturas eu tenho um shader. Esse shader, isso daqui funciona porque nesses aparelhinhos aqui, vocês podem ver que dentro deles tem essas lentes. Essas lentes não são planas, ou seja, elas causam uma distorção. Elas causam uma distorção na imagem. E eu preciso contrapor essa distorção. E é aí que entra esse shader aqui. Que se eu entrar nele, ele é um shader bem básico, que a única coisa que ele faz é distorcer o entorno desta... Deixa eu ampliar aqui. É distorcer essa imagem para essa distorção anular a distorção da lente. Assim vai parecer que está tudo quadradinho para você. É bem simples aqui, não precisa explicar muito dele, ele apenas distorce o UV, baseado em uma determinada área. E isso é que causa esse efeito de lente aqui que vocês estão vendo. Vocês podem olhar aqui enquanto está rodando que há uma distorção na lente. Isso daqui vai exibir distorcido porque vocês estão vendo na plana sem nenhuma lente. Porém, quando ele vem aqui para a caixinha com as lentes, essa distorção desaparece totalmente. Ela anula, a distorção da lente é anulada. Então isso daqui vai ficar bem retinho, bem quadradinho. Voltando aqui para o código. Bem, isso aqui é a base disso daqui. Simplesmente essa é a base. Não é, como eu disse, não é muito complicado isso daqui. Difícil foi chegar nessas conclusões. Para fazer não é nada difícil. Se eu voltar aqui para o código, a única coisa que o código faz é aplicar as texturas das câmeras dentro desses Texture Rect. Apenas isso. Então ele vai colocar a imagem da câmera dentro desse Texture Rect e vai ficar na frente de todas as outras câmeras que o player tiver. Basicamente isso. O código mais complexo vai estar aqui, que nada mais é do que posicionamento. Ele vai posicionar as câmeras, posicionar a altura das câmeras. Como eu disse, tem a divergência, eu tenho um valor de divergência aqui para as câmeras abrirem um pouco para dar o efeito de profundidade. Aí temos aqui um cálculo dessa rotação dessas câmeras de cada uma das câmeras. Temos aqui também o processamento, que vai aqui é onde está uma parte interessante que eu tenho que explicar para vocês. O giroscópio. O Godot tem acesso ao giroscópio do dispositivo que você está rodando. Mas o que é que tem giroscópio nesse mundo? Primeiro, obviamente os óculos de realidade aumentada têm giroscópio para poder verificar a posição da cabeça. Fato, isso daí tem, mas a gente não tem um desse. Mas esse outro aparelhinho aqui que todo mundo tem no bolso também tem giroscópio. E é ele que a gente está utilizando aqui nesse caso. Agora, se você quer fazer isso para web, fazer um jogo web que também acessa o giroscópio, é possível. Mas não é nativo do Godot ainda. Você tem que acessar o JavaScript para poder acessar esse giroscópio. Tem detalhes para fazer isso. Ou seja, não é tão simples, então não vou me aprofundar muito nisso nesse vídeo aqui. Mas provavelmente eu vou adicionar essa opção nesse plugin no futuro, numa versão futura desse plugin. Quando adicionar as outras funcionalidades que eu quero adicionar nesse plugin também. Como eu disse antes, como a parte de... vou dar um nome para isso. É divergência estereoscópica variável. Nome bonito, inventei agora. Mas na verdade isso é essa divergência, o ângulo das câmeras mudar de acordo com a proximidade do objeto que está no centro da tela. Bem simples, usar um raycast, verificar a distância, multiplicar por um determinado valor para esse ângulo mudar. É isso que eu estou pretendendo colocar no futuro nesse plugin. Ele já é totalmente funcional sem isso, mas vai ficar melhor com isso. E quando eu fizer isso, também eu vou colocar essa opção de ler o giroscópio
de uma página web. Assim você vai poder colocar esse jogo na web, no itch.io, por exemplo, e abrir ele no celular e colocar o seu celular dentro do óculos e jogar seu jogo em realidade aumentada. É claro, todo jogo em realidade aumentada ou realidade virtual você tem que planejar, fazer o game design para ele funcionar melhor com esse tipo de tecnologia. Não tem como não fazer dessa maneira. Basicamente, você precisa planejar, por exemplo, botões. Geralmente ele não vai ter botões, então para você acionar um menu, você vai ter que olhar para esse menu e esperar um determinado tempo para ativar esse botão, por exemplo. Tem um timer de ativar botão com um contador. Ou você também pode usar um controle Bluetooth que tem para celular. Tem vários controles de Bluetooth para celular que fazem esse trabalho também para a realidade aumentada. Eu até tenho um aqui em algum lugar, mas eu perdi aqui na minha bagunça e não consegui encontrar ele. Um dia eu acho ele onde é que ele está. Ou conectar USB mesmo, conectar um joystick USB no seu celular. Geralmente esses óculosinhos aqui, se você olhar, eles têm um espaço aqui do lado, na gaveta, para sair o cabo. Então você consegue conectar um USB no celular ou um cabo de carregamento e utilizar esses óculos normalmente. Bem, agora, voltando aqui para o nosso código. Vou deixar tudo isso aqui disponível para vocês. Além de deixar o plugin disponível lá no Godot Asset Library, tem esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, está junto do repositório do plugin. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição para esse repositório, caso vocês queiram baixar e ver como funciona e ver como eu fiz isso daqui. Está tudo aberto para vocês. Mas vamos lá. Como aplicar isso daqui no seu jogo? Eu vou voltar aqui para o meu player aqui. Vamos ver, esse é o meu player normal. Vamos fazer de conta que ele tem uma câmera 3D, normal, como qualquer outra. Aqui no 3D, vou colocar a câmera aqui na posição e vou rodar meu jogo. Veja, um jogo como qualquer outro. É lógico que o mouse não está funcionando porque eu não implementei nesse player o posicionamento da câmera pelo mouse. Mas perfeito. Um jogo 3D como qualquer outro, bem simples. Coloquei aqui um padrão de preto e branco aqui para eu poder testar. Eu fiz vários testes utilizando esse padrão aleatório aqui. Mas perfeito, funcionando. Como eu faço isso para transformar isso em uma realidade virtual com esse plugin? Basicamente, eu vou remover a câmera e vou adicionar esse cara aqui, Cardboard VR Câmera 3D. E vou, do mesmo jeito que eu fiz com a outra câmera, vou posicionar ela aqui na altura certa. Todas as outras configurações já estão prontas para isso, você só modifica se for necessário. Mas já está tudo funcionando aqui. Uma coisa que é para você testar apenas, que eu coloquei aqui, você pode desabilitar o uso do giroscópio. Bem, isso é uma boa chamada. Vou começar a explicar aqui para que serve cada uma desses caras aqui do lado. Primeiro deles, vamos lá. Usar o giroscópio, quer dizer que ele vai usar o giroscópio como controle de rotação. Simples. Mas se você não estiver utilizando o giroscópio, ou seja, estiver testando o seu jogo ainda no computador sem utilizar o VR, você pode desabilitar isso daqui que ele vai usar o mouse para movimentação da câmera. E a sensibilidade do mouse está aqui. Esse 0.003 aqui, a sensibilidade do movimento do mouse. Esse daqui é o Gyroscope Factor, é o fator de giro do giroscópio. Fator de giro do giroscópio, ficou legal essa. Bem, o que é que isso faz? É o quanto você gira a cabeça no giroscópio quando estiver no VR, ele vai girar o personagem. Esse valor 0.2 foi um valor que eu achei ideal, é um bom valor para o jogador não ter que mover tanto assim a cabeça, ele move mais ou menos a mesma quantidade virtualmente do que no mundo real. Funciona bem. Outra configuração dele aqui, se ele vai rotacionar o parent, ou seja, vai rotacionar o player quando você estiver rotacionando a cabeça. Ele vem marcado como default porque o player precisa, para se movimentar, ele precisa também mover todo ele para a movimentação funcionar. Esse Handle Mouse Capture também é para quando você não está utilizando o giroscópio, para você clicar e capturar o mouse para mover a câmera. E esse Input Cancel aqui é qual é o input que vai liberar a captura do mouse. Ou seja, essas funções aqui, Handle Mouse Capture, Mouse Sensitivity e Use Gyroscope, apenas para teste, para vocês testarem enquanto vocês não estão utilizando eles no celular, enquanto você está desenvolvendo. Agora, tem configurações também específicas sobre os olhos. Por exemplo, a separação dos olhos, o quanto os olhos estão longe um do outro. Eu cheguei a esse valor 2 aqui, que foi o ideal, pelo menos para esse óculosinho aqui. Lembrando, uma coisa importante é que todos esses óculosinhos aqui, até esses mais fraquinhos aqui, que são bem baratinhos, eles têm aqui uma regulagem da distância das lentes. Você consegue mover as lentes tanto para laterais quanto para frente e para trás. Isso daqui é muito importante para o foco
E para determinar essa distância aqui que você regula aqui. O 2 foi o ideal para esse carinha aqui. Você pode achar outros valores para caso você esteja usando um diferente. Eye height é a altura do olho em relação ao personagem. Eu botei aqui um 0,8, pode ser maior ou menor. Isso daqui realmente só vai mudar a altura que os olhos estão do chão, do piso. E o Eye Divergence Angle, aquele ângulo de divergência que eu já falei antes. Você pode mudar ele aqui caso esteja com a sensação ruim ou caso o seu jogo tenha um espaço mais amplo, ou seja, você tem que olhar para mais longe, o seu jogador está vendo coisas mais distantes. Você pode alterar isso daqui para um ângulo maior ou menor. E se você colocar um valor negativo, você vai ter uma convergência. Só vai ficar esquisito, não façam isso. Vai ficar tudo, o jogador vai ver tudo duplo, vai ver a imagem duas vezes. Então, o valor ideal aqui, 20, entre 15 e 30 é um valor interessante, dependendo da distância que os objetos estão. Numa sala fechada, o 20 é o ideal. Agora, basicamente são essas as configurações que você precisa. Arrastou aqui, deixou as configurações, como a maioria dos plugins que eu faço. Se eu simplesmente rodar, ele já vai funcionar. Não precisa fazer mais nada. E já vai estar funcionando de acordo com os padrões do Google Cardboard. Tudo isso daqui, vejam essa diferença de divergência, vocês conseguem ver aqui com um detalhe. Por exemplo, veja que esse pilar que eu estou olhando tem apenas um pilar na minha frente. Esse que eu estou olhando, quando se giro para cá, ele está quase saindo do olho direito, mas ele ainda não saiu totalmente do olho esquerdo. Esse daqui é essa diferença de ângulo para o que um olho está vendo e o outro olho está vendo. E se eu fizer o contrário, funciona da mesma maneira. Agora o esquerdo está quase saindo do pilar da visão, mas ele ainda está dentro da visão totalmente no olho direito. É assim que funciona esse tipo de visão estereoscópica. É isso que chamamos. Existe também um método de fazer esse... Você pode fazer isso aí monoscópico, só que você perde totalmente a visão 3D. Ou seja, perde a graça de você usar a realidade virtual. Essa é basicamente isso. Mas é isso. Acho que era tudo isso que eu queria trazer para vocês sobre esse plugin. Como eu disse, nesse momento ele já deve estar disponível na Asset Lib do Godot. Basta você baixar ele, ativar o plugin e colocar no seu player. Já vai funcionar. E claro, eu não mostrei para vocês aqui, é claro, né? Para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Vamos lá. Olha o que nós temos aqui. O meu celular, vocês olharem aqui, ó, funcionando perfeitamente com o giroscópio. Olha só, eu já ia esquecendo de uma coisa falar para vocês, viu? Já ia esquecendo de um detalhe muito importante. Quando você usa o giroscópio no Godot, você precisa vir aqui em Project. Isso é importante, viu? Importante. Vir em Project Settings. Vamos ver aqui, ó. Aqui está o plugin, como eu disse, ativado, o Cardboard VR. Você vai vir aqui em General, ou se estiver em português, Geral, e vai procurar essa configuração aqui, Input Devices, e vir aqui em Sensors. Você vai ter que ativar isso daqui, Enable Gyroscope, ou seja, ativar o giroscópio, para quando o Godot ter acesso ao sensor de giroscópio. Isso daqui tanto vai servir para a web, quanto vai servir para quando você for compilar para o celular, principalmente para o celular. Se você não colocar isso, não vai funcionar. Então esse daqui é bem importante, senão realmente, para falar a verdade, o jogo nem abre se você tentar acessar o giroscópio via código e não tiver com essa função ativada. O jogo nem vai funcionar. Basicamente é isso, essa é a única configuração, além do plugin, que você tem que fazer para ele funcionar. Bem, já falei demais, eu pensei que esse vídeo ia durar 10 minutos e já estamos em 30. Mas espero que tenham gostado desse plugin aqui e dessa explicação como funciona a VR. Então, já testou esse meu plugin e ele vai ser útil no seu projeto? Comenta aí. E, quer treinar um pouco de inglês? Dá uma olhada no meu outro canal que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu estou fazendo vídeos em inglês lá. Esse vídeo aqui eu vou fazer uma versão em inglês e vou colocar lá também, usando as palavras dos gringos. Por quê? Primeiro, porque eu estou precisando treinar inglês e acabei fazendo uma série de vídeos totalmente em inglês aqui no canal e o YouTube não distribui porque o meu canal é em português. Então vou começar a colocar lá vídeos em inglês. E quer saber como criar um plugin? Eu já falei sobre isso em uma das minhas aulas de Godot. Vou deixar o link aqui em algum lugar da tela, você pode ir lá dar uma olhada. Te vejo lá.